Então, qual é a importância dessas ondas? A onda do rádio, a onda da TV e a onda das mídias sociais, aquilo que entendemos por internet, Facebook, Instagram, YouTube, etc, etc, né? A pergunta que a gente precisa fazer, e a pesquisa aponta, né, um crescimento muito elevado dessas denominações, apostando, né, o seu crescimento nessas mídias, rádio, TV e redes sociais. E a pergunta que a gente vem fazendo é, né, nesse período todo, aonde estava a Igreja do Nazareno, ok? E a gente deve sim fazer algumas críticas em relação a isso, porque nós somos uma igreja histórica, com uma história muito bacana, muito bonita, mas a gente não aproveitou devidamente essas ondas. E os motivos são variados, ok? São vários os motivos que nos fez perder o movimento dessas ondas, tá? E, queridos, quando se trata de comunicação, é fato que a gente entenda que comunicação traz efeito de crescimento para a igreja. O que a gente faz hoje com as nossas igrejas? Nós usamos as mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Todo esse engajamento, de certa forma, ele serve para o nosso crescimento. Nós edificamos os fiéis, nós edificamos nossos irmãos, apresentamos os nossos cultos online, nós apresentamos o nosso evangelismo também online, e essa efetividade toda, ela traz crescimento, porque a igreja ela não pode mais se isolar, em se tratando de mídias sociais. Então, já que nós perdemos a primeira onda do rádio, nós perdemos a segunda onda da TV, agora nós temos as mídias sociais e a gente precisa ganhar tempo para alavancar esse crescimento. Por que que eu falo de crescimento, queridos? Eu posso voltar a 4, 5 anos atrás, quando a epidemia do Covid-19 chegou no Brasil. Eu me recordo que em fevereiro de 2020, todas as aulas dos polos no Brasil inteiro do seminário se encerraram no módulo presencial. Então, nós tivemos que nos reinventar com plataformas para poder distribuir o nosso conteúdo para os alunos. E a gente teve que se adaptar. Eu me recordo que aqui pelo menos em nossa igreja, na Central de Nova Iguaçu, nós ficamos pelo menos 9 meses com escola dominical online e cultos online durante 9 meses. Retornamos, não perdemos a essência das mídias sociais, elas continuaram, e a gente entendeu que um determinado público, uma estatística que nós fizemos, que um determinado público simplesmente continuou na rede social. O primeiro ponto, ainda com medo do vírus. O segundo ponto, aquele grupo, né? Aquele grupo que está entre as comorbidades, idosos, transplantados, alérgicos crônicos, né? Essa, essas pessoas que precisavam ainda ficar dentro das suas casas, não podiam sair para as ruas. Então a gente teve uma demanda de culto muito pequena, inclusive nós começamos a fazer, após isso, né? Nós começamos a entrar na igreja e o culto era feito somente pelo pastor, né? Isso na parte do louvor, apresentava o louvor, a mensagem e 100 pessoas na igreja, ninguém na igreja. E a gente assistia esses cultos à noite. Então nós soubemos aproveitar bem, né, as mídias sociais. E a gente só precisa entender que a gente ganha muito tempo na expressão e na qualidade daquilo que a gente quer passar quando a gente fala de mídia, tá? Estamos aqui numa sala de aula, numa sala fechada,
ok? Com participantes na plataforma Zoom. Natália já me autorizou aqui. Ô, Glória. Gente, tá aí o slide, ok? Eu vou retornar aqui só um pouquinho. Natália, brigadão, viu? Você é melhor, tá? O primeiro slide aqui é a apresentação da nossa aula de hoje, da nossa palestra, Comunicação Cristã, Metas e Desafios para a Atualidade, ok? O slide 2, eu apresento para vocês 4 obras importantíssimas que falam sobre esse movimento da mídia, ok? A professora Wanda Machado, com Cristão Mídias Sociais, 7 princípios de comunicação para frutificar no digital. Ronaldo Lidório, Comunicação e Cultura. É importantíssimo essa questão antropológica, né? Essa transição do rádio, da TV para as mídias sociais, dentro de um amplo aspecto sociocultural e antropológico, como nós, seres humanos, conseguimos nos adaptar com tanta facilidade com relação a essas ferramentas, tá? Depois a Jaqueline Braga, com a obra Comunicar com Propósito, a conexão que transforma, e a gente vai falar um pouquinho disso, né? Qual é o propósito da comunicação? Porque tudo que nós fazemos na obra de Deus precisa ter propósito, ok? Igreja e Sociedade, o método de trabalho da Joana, da professora Joana do CEPAC, tá? São 4 obras importantíssimas se você necessita se aplicar à comunicação, ok? O slide 3, que é o artigo que eu trabalho muito, que é o artigo do professor Bruno Herculano, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem como título Os Evangélicos e os Meios de Comunicação no Brasil, Inserção Midiática, Competição Social e Poder Simbólico. Artigo publicado na Revista Eletrônica Multidisciplinar no ano de 2024. Está à disposição no Google para quem quiser. É só colocar o título do arquivo, do artigo que aparece lá no Google prontamente, tá? Você pode baixar gratuitamente essa obra. Acompanhando aqui. E aqui a gente tem alguns slides tratando exatamente sobre a evolução tecnológica, não só da informática, como dos meios de comunicação. Ok? E, queridos, eu vou fazer uma pergunta, claro que você não vai precisar me responder agora, mas é uma pergunta que a gente precisa fazer enquanto introdução. É, qual a necessidade, de fato, das mídias sociais? E se estamos prontos para essa vanguarda? Ok? Porque a coisa foi introduzida para a gente no período da pandemia com muita rapidez e com muita força. Mas, por outro lado, nós conseguimos ejetar informação, nós conseguimos ejetar conhecimento para os 4 cantos do nosso globo. Eu preciso dizer para vocês também que tanto Jesus quanto Paulo foram seres de comunicação. Paulo tinha o trabalho, Paulo tinha a vocação, Paulo tinha a vontade de levar o evangelho para a Grécia, para os países da Grécia, para os cantos da Grécia. E uma boa oratória, uma boa comunicação fez parte da vida de Paulo. Paulo escreveu cartas para igrejas. E qual era o meio de comunicação efetivo naquele tempo, a não ser os palanques do Império Romano? As cartas. As cartas eram direcionadas por pessoas específicas, ok? Para um determinado local. E a pessoa que está levando aquela carta, principalmente por se tratar de uma carta cristã, essa carta tinha que chegar segura, sã e salva ao seu destino. Então, uma pessoa É de mesmo, plena né? Paulo Evolução. teve essa brilhante ideia de camuflar muito bem essas cartas, né, de esconder essas cartas, para que, em caso de perseguição e de captura, ele pudesse simplesmente sumir com essa carta muito rapidamente.
Porque se soubesse, se o Império soubesse que a carta estava sendo destinada a um determinado local, o próprio Império iria intervir diretamente naquele grupo religioso, naquele grupo cristão que estava recebendo essa carta. Então, assim, os meios de comunicação, tá? Eles são desde do início da nossa história. Deus se comunicou com Adão e Eva muito amplamente, muito abertamente, como filhos, né? Como aqueles que receberam as primeiras instruções. É a comunicação que fala dos Colossenses, ok? Aquela comunicação de pai para filho e diretamente de filho para pai. É a comunicação que nós fazemos com a oração. Então a gente está o tempo todo se comunicando. E a partir desses pressupostos, queridos, a gente tem que entender como chegamos até aqui e para onde iremos caminhar com toda essa tecnologia, tá? A gente não tem mais para onde correr. A gente não tem mais como voltar atrás. Não viveremos mais a era do rádio, tampouco não viveremos mais a era da TV aberta, né? Que, segundo pesquisas, né, há um desespero grande da televisão aberta, da TV aberta, em perder públicos para as mídias sociais, seja YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, seja qualquer outro meio de comunicação. E principalmente as plataformas de streaming, ok? Eu posso dizer para você que já tem pelo menos uns 10 anos que eu não sei o que é um canal de TV aberta. Primeiro que não me interessa mais. E tudo que eu preciso me informar sobre a minha profissão, sobre a minha fé, sobre Jesus Cristo, eu posso encontrar dentro da mídia social, tá? Hoje nós conseguimos filtrar de fato aquilo que realmente nos interessa. A gente não perde mais tempo, ok? Assistindo coisa que não deve. Nós temos um filtro e Deus deu esse filtro para a gente se conectar com aquilo que é efetivo com a sua palavra, aquilo que é efetivo. Então a mídia social serve para isso. Quando eu recebo uma mensagem da Natália, Deus abençoe. Quando eu recebo uma mensagem da pastora Jandira, querido, Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, como ela faz todos os dias, com a sua família ou com seus liderados, eu estou respondendo que, literalmente, existe um canal efetivo para comunicação, não é? E a gente precisa saber utilizar esse meio de comunicação com muita efetividade, com muito cuidado, com muita atenção. E uma preocupação que eu tenho muito com relação à mídia social e à comunicação é justamente esse filtro teológico que a gente precisa ter, ok? Estamos numa fase que a facilidade da comunicação social, ok, tem trazido para a gente também alguns problemas. É a ausência do filtro. Que filtro é esse, professor? Exatamente aquelas pregações, aquelas mensagens que não condiz com a nossa realidade, com a nossa cultura enquanto nazarenos, ok? Com os nossos artigos de fé e principalmente com a nossa doutrina, tá? E se faz necessário ter esse filtro. A gente retém aquilo que é bom, é fato, tem muita coisa boa, mas também, queridos, tem muita coisa que não serve para nada, ok? E algumas lideranças aproveitaram essa onda, esse boom da comunicação, para fazer trabalhos muito importantes, que são trabalhos como crescimento de igrejas, grupos pequenos. Olha que legal. É, Desenvolver uma mídia capaz de produzir conteúdo para quem está distante, aulas online. Ontem eu estava assistindo uma aula
só para deixar como exemplo para vocês, que eu gostei muito, é uma aula gratuita do Dr. Rodrigo Silva sobre o livro de Deuteronômio. E em 20 minutos, ele conseguiu fazer uma belíssima introdução sobre o livro de Deuteronômio. Então, o que que eu percebo? Eu percebo que com muita rapidez você consegue ter uma boa, um bom pensamento introdutório, mas eu quero deixar para você que isso não substitui literalmente o texto bíblico. A gente precisa ser exausto com a questão do tempo, com o texto bíblico, ser exausto, exaustivos. Enquanto não recebemos o resultado devido da parte de Deus com relação à sua mensagem, esse tema não se esgota. Ou seja, eu tenho uma pequena introdução, agora eu somo com conteúdo bíblico, que eu vou ser exaustivo no meu texto bíblico, e eu vou buscar também as literaturas condizentes com o texto bíblico, aquelas literaturas que os nossos professores e que a Igreja do Nazareno se utiliza e indica para a gente, ok? Então, assim, foi uma questão introdutória, mas eu gostei muito porque eu fiquei pensando, é claro, nós somos leitores da Bíblia, mas para aquele iniciante da Bíblia, para aquela pessoa que está iniciando, uma introdução é importante. E às vezes uma introdução que a gente não consegue trabalhar bem, trabalhar em tópicos. Então, queridos, a comunicação ela entra para essa perspectiva. Outra coisa que nós estamos realizando aqui, tá? Com o nosso irmão aqui, nós temos um ministro licenciado aqui que trabalha com a mídia do nosso distrito, o Anderson, né? Depois eu vou disponibilizar para a Natália já tem, aliás, né? O Instagram dele, que está falando sobre toda a história da nossa igreja. Todo o conteúdo da nossa igreja ele já começou a fazer. Está lá no Instagram. Por que você é nazareno? Quando a nossa história começou? Quando tudo começa? Quais foram as fusões? Ok? Quando foi iniciado determinado trabalho? Quais são os artigos de fé? Tudo isso vai estar numa plataforma do Instagram para aquele que não conhece a Igreja do Nazareno, conhecer a Igreja do Nazareno. Por que se faz importante esse conhecimento? Gente, as ondas, como eu falei para vocês, elas ficaram para trás. Nós temos algo novo para a gente ganhar tempo. Então, hoje nós fazemos o que com o nosso WhatsApp? A gente não só trabalha com WhatsApp e a gente não só fala com a nossa família, com os nossos amigos. Hoje nós conseguimos fazer oração às 10 da noite, meia-noite, de madrugada, 5 da manhã, muito possivelmente sem estar na igreja. Porque pensa bem, estar na igreja, isso aqui eu vou falar em termos de segurança pública, tá? A gente sabe que o Rio de Janeiro está muito difícil e que a gente precisa, saindo de casa, pedir a Deus para que nada aconteça. Isso é fato. Mas estar na igreja às 10 horas, não é? Claro, é o nosso ato de fé, isso eu não vou discutir, mas a gente tem um certo temor. Então, qual foi a proposta? Temos oração 10 horas da noite. Então, um grupo entra no Zoom, um grupo entra no celular e nós fazemos as nossas orações às 10 da noite, sem descumprir com o propósito da nossa segurança efetiva, né? Do nosso ser, ok? Mas é claro que a gente precisa estar na igreja, isso daí é óbvio, ok? Mas ao se sentir seguro, por que não usar a mídia social para isso? Gente, mídia social não afasta a gente da igreja, muito pelo contrário. Reforça ainda mais a nossa igreja e a nossa identidade enquanto cristãos, tá?
Nós jamais perderemos a essência de um culto presencial, do nosso relacionamento com as nossas escolas dominicais diariamente. Eu sou fruto, eu me converto em 1994. Eu tenho 31 anos de conversão. E a minha conversão, ela se deu dentro de uma aula de escola dominical. E de lá até hoje, eu nunca deixei de estar dentro da minha igreja, dentro de uma escola dominical. O único período que eu fiquei de fora da minha igreja foi no período da pandemia. Então, assim, esse hábito, esse prazer de estar na igreja, a gente nunca vai perder, porque nós precisamos do contato humano, mas nós precisamos também das mídias sociais para desenvolver o nosso ministério, desenvolver e levar a palavra de Cristo como ferramenta e, melhor ainda, ok? Divulgar a nossa identidade enquanto Igreja do Nazareno, tá bom? O slide 5 ele coloca emparedado aqui cinco pessoas com a internet do seu celular ligada, cada um desenvolvendo um tipo de trabalho. Um está na internet, o outro muito possivelmente está no Twitter, o outro está no telefone, o outro está no e-mail, o outro está se relacionando com pessoas. E isso todo o tempo nós estamos relacionando com pessoas, tá? O slide 7, slide 6, aliás, desculpa, slide 6. Nós temos aqui exemplos de ferramentas de comunicação que podemos utilizar, que podes utilizar, né? A comunicação enquanto áudio, o correio eletrônico, as redes sociais e as videoconferências, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, ok? Exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Por videoconferência, nós estamos transmitindo aqui uma live para levar conteúdo e um pouco de conhecimento para vocês, ok? E com isso, nós conhecemos pessoas, nós nos relacionamos com elas, nós estamos no aconchego do nosso lar. Gente, crente é uma bênção. Quem gosta de aprender não tem tempo ruim. Não importa o horário, nós estamos aqui. Quando a pastora Jandira e a minha amiga Natália fizeram o convite, eu falei: não importa o horário, não importa a data, eu quero participar sim, porque é uma forma da gente conhecer pessoas, de trazer novas relações, novos relacionamentos, e vocês também conhecerem um pouquinho de mim, né? Porque nós somos uma igreja global. O mundo inteiro conhece a pastora Jandira. Pastora Jandira já deve estar, desde que eu sou nazarena há 16 anos. Só nesse tempo eu conheço a pastora Jandira no DNI. E a pastora Jandira já foi em Assembleia Geral, a pastora Jandira já rodou o mundo, a pastora Jandira já palestra. Hum, A Jandira, todo mundo conhece. Por eu quê? sou nazarena há 53 anos. 53 anos. Olha só. Então, assim, irmãos, nós somos uma igreja global. E uma igreja global, ela precisa de ferramentas para desenvolver o seu ministério, tá? O slide 7 para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Eu tenho aqui uma breve introdução, tá? Gente, eu vou passar esse material para a Natália, e a Natália vai passar para os grupos do DNI aí pelo Brasil afora, tá ok? Não se importe, eu não consegui ler esse determinado parágrafo, esse determinado texto. Não, se preocupa com isso agora, não. Eu vou passar Obrigada. para ela e ela vai divulgar isso daí, porque eu não guardo nada para mim, ok? Conhecimento a gente expande e a gente leva para quem quiser, não tem problema. O slide 8, como eu falei para vocês, como a gente perdeu aí um pouco não conseguimos evoluir com os slides, eu tenho as ondas da comunicação, a primeira o rádio, a segunda a TV e a terceira onda das redes sociais, tá?
O slide 9 vai falar propriamente, apropriadamente, sobre essas três ondas, só para a gente contextualizar para seguir aqui. A primeira onda de pentecostais no Brasil marca o início da história do pentecostalismo no país, caracterizada pela fundação das igrejas acima ressaltadas, ou ao lado, Congregação Cristã e Assembleia de Deus. Essas denominações foram majoritárias durante anos, perdendo seu domínio por volta dos anos, que esqueci de colocar, mas é por volta dos anos 90. A segunda onda tem início com a Igreja do Evangelho Quadrangular, 1951, O Brasil para Cristo, 1955, e Deus é Amor, em 1962, todas oriundas do estado de São Paulo. E a terceira onda começa a ganhar força nos anos 70 e 80 e tem como representantes a Igreja Universal, 77, e a Igreja Internacional da Graça de Deus, 1980, ambas com sede na cidade do Rio de Janeiro. É claro que nós temos aí a Igreja de Nova Vida, da onde sai o R.R. Soares, da onde sai o Bispo Macedo, que também vai sair Valdomiro Santiago. Mas o que que eu preciso dizer para vocês? É que todos eles, ok? Todas essas denominações saíram da primeira e da segunda onda. E a Igreja do Nazareno, ela permaneceu simplesmente estática nesse movimento, tá? E agora nós ingressamos muito timidamente, e eu digo timidamente ainda, ok? Para as mídias sociais. Parece que nós entendemos que entre uma tela e um ser humano, a gente consegue levar a nossa identidade para quem assim deseja conhecer, tá? Então, assim, deixamos de aproveitar essas ondas já se passaram, e essas igrejas continuam sendo muito efetivas em redes sociais, tá bom? Muitas delas ainda estão em televisão aberta, tá? Algumas com bons trabalhos efetivos no YouTube, ok? E em outras plataformas, assim a gente pode falar, tá? E assim a gente faz aquela pergunta que é o ponto-chave da nossa live aqui, da nossa palestra. A gente sabe, nós nazarenos, sabemos nos comunicar? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Quais são os nossos valores? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa forma de governo? E quantos e quais são os artigos de fé da Igreja do Nazareno? Por que que eu pontuei todos esses fragmentos aqui? É porque, queridos, eu tenho reparado e constatado que a gente tem muita dificuldade ainda de passar e repassar essas informações, principalmente para aquele que não conhece a nossa denominação e para aquele que estão chegando. Veja bem, eu sou de uma época que, quando eu cheguei na Igreja do Nazareno, a primeira coisa que o pastor da igreja fez comigo foi me colocar numa classe chamada de Novos Nazarenos. E lá eu fiquei durante 3 meses ouvindo o professor falar sobre a Igreja do Nazareno, falar sobre os artigos de fé, me orientar naquilo que eu precisava entender sobre qual é a visão e qual é a missão da Igreja do Nazareno. Em seguida, quais são seus valores, a nossa identidade e a nossa forma de governo. Eu tive 2 aulas imensas sobre os nossos sobre os nossos 16 artigos de fé. E, queridos, a gente está perdendo essas informações.
é a nossa identidade dos dias de hoje. A gente não sabe se comunicar porque a gente não conhece a nossa igreja. É claro, queridos, que a gente sabe qual é o valor histórico da nossa denominação. Nós sabemos. A Igreja do Nazareno é uma igreja linda. É uma igreja que eu conheci, passei a amar e passei a admirar. Por quê? Eu entendi que no universo de tantas denominações, a Igreja do Nazareno, ela comporta dentro da sua tradição todos esses elementos simbólicos para que a gente construa os valores dentro da nossa identidade. Olha que bênção! E a gente precisa passar adiante, comunicar com as pessoas que não conhecem a gente. Quer ter uma ideia? Eu vou dar uma ideia aqui para vocês, um exemplo daquilo que a gente pode fazer para que a gente se comunique melhor com a nossa comunidade. Toda igreja é uma igreja de bairro, ou é uma igreja de centro de cidade, ou é uma igreja de centro de bairro, ou uma igreja envolvida diretamente com a comunidade, né? Qual é a estratégia barata para a gente se comunicar com a comunidade? É simplesmente a gente criar um folhetinho apresentando a nossa igreja, ok? Bem resumidamente, qual a nossa missão, nossos valores, nossa identidade, nossa forma de governo, artigo de fé, e a gente consegue colocar isso sim dentro de um folheto e a gente entregar na comunidade, ok? E nas casas. E é literalmente a gente bater na porta da casa, como os testemunhos de Jeová fazem muito bem. Você percebe que aos sábados e domingos, principalmente pela manhã, os nossos irmãos lá da Testemunho de Jeová, eles levam, né, os seus folhetinhos, a sua revista, para todo aquele que está na rua e bate numa casa lá entregando. O que que eles estão apresentando? Eles estão comunicando com a sua comunidade. Gente, eu não vou falar aqui se o que que é uma igreja, o que que é uma seita, não vou entrar aqui nesse ponto. Eu estou falando de comunicação, como eles se expressam. Eles acharam um meio de se comunicar com a comunidade mais humilde através dos folhetos e da sua revista. E eu vou mais além aqui com vocês. Vocês sabiam que do lado da igreja de vocês tem vizinhos que não conhecem a sua igreja? Tem vizinhos que não têm a menor intimidade com a igreja que está na sua rua. Ele sabe que ali existe uma igreja, apenas. Mas a igreja não se comunica com o seu vizinho, com a sua comunidade. E através desses valores, dessa missão, da nossa identidade, é que a gente está levando no meio social aquilo que nós chamamos literalmente de ação social. Quando dentro do nosso bairro, da nossa comunidade, a gente atende pessoas carentes, moradores de rua, aferição de pressão, é, confecção de documentos, aconselhamento financeiro, aconselhamento jurídico, cesta básica. E ali nós apresentamos a nossa igreja, quem somos de fato. E a gente, queridos, precisa ganhar tempo, a gente precisa falar com os nossos pastores. Olha, precisamos divulgar mais a nossa igreja, precisamos trabalhar mais os nossos valores e a nossa identidade. Precisamos ensinar os nossos artigos de fé e a nossa forma de governo. Queridos, eu vou um pouco mais além com vocês. Vocês estão vendo aqui na minha mão o manual da Igreja do Nazareno, ou manual. Eu trabalho como professor aqui do nosso polo, Baixada 2 e também do Baixada 1. Eu trabalho algumas disciplinas.
E eu posso dizer para você, alunos, já com 10 anos de Igreja do Nazareno, que não conhece o nosso manual, que não conhece os nossos artigos de fé. Uma aluna com 23 anos de Igreja do Nazareno, e ela não sabe quais são as obrigações da igreja com o pastor local. O que é uma prebenda pastoral? O que é um FGTM, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Ministério, que precisa recolher o INSS do seu pastor, que existe um relatório de uma comissão de finanças, ok? Que se divulga numa reunião anual com artigos que a igreja precisa cumprir com relação ao seu pastor. Tem igrejas do Nazareno, século 21, que literalmente não sabe o que é uma reunião anual. Se eu estou há tantos anos dentro de uma igreja e eu não consigo me comunicar dentro da minha bolha, eu tenho um problema grave de comunicação. A Bíblia continuará sendo a nossa regra de fé para toda a eternidade. Mas nós somos uma instituição religiosa, em que essa instituição precisa levar para o interesse público, para a comunidade, aquilo que ela realmente faz quando ela se comunica com a sua comunidade. A igreja não está no Estado por acaso. A igreja não é isenta de tributação por acaso. A igreja é um braço do Estado que alcança onde o Estado não consegue estar. Um exemplo disso são as comunidades lideradas por facções criminosas e milícias. O poder público, às vezes, não consegue entrar, mas a igreja está lá dentro. A igreja está lá fazendo missões. A igreja está lá promovendo ação social. Ok? Então, queridos, por que que devemos nos comunicar, de fato? Até aqui, gente, tudo beleza? Daqui a pouco eu abro para vocês. Deixa eu só beber uma água aqui, porque eu não sou de ferro. A garganta fica seca. Mas eu espero que vocês tenham uma boa compreensão daquilo que nós estamos trabalhando aqui. O slide 11, eu gosto muito de trabalhar com figuras, até para melhorar a nossa percepção, né? Nós temos a mensagem de Jesus, nós temos os meios de comunicação, ou a mídia, e nós temos um público-alvo. Esse público-alvo nada mais é do que a nossa intenção. Nós precisamos, dentro do Evangelho, ser intencionais com aquilo que a gente precisa atingir. O que que nós precisamos atingir dentro da comunicação? Pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, ou que se já ouviram estão desviadas, ou estão se entregando ao Evangelho. Mas para que isso aconteça, queridos, nós precisamos da nossa casa bem arrumada. Enquanto nazarenos, a nossa casa bem arrumada é quando nós entendemos a nossa missão, os nossos valores e as nossas regras de fé. Porque senão, queridos, nós deixamos de ser nazarenos para ser mais uma denominação. Nós temos sim um diferencial, e esse diferencial não nos deixa maior ou melhor que as outras denominações. Mas a forma com que nós levamos o entendimento, como nós reforçamos o nosso entendimento dentro da teologia, ela é sim de excelência. A Igreja do Nazareno, por si, ela é excelência, tá?
Mas o problema é que a gente não consegue mais levar essa comunicação adiante. A gente, em algum momento, enfraqueceu essa comunicação. E é por isso que nós tomamos a iniciativa de começar a criar dentro da mídia social a história da nossa igreja. Por quê? A partir do momento em que já tem o material, a gente divulga. Tá ok? Seguindo aqui o slide 12. No complexo ambiente atual da comunicação, o cristão é chamado não somente a colocar os instrumentos técnicos a serviço da evangelização, mas a levar para essa cultura um estilo de vida que inclui as atitudes de escuta, respeito e a aceitação das pessoas nas suas realidades concretas, tendo como referência o modo de ser Jesus de Nazaré. A comunicação é uma experiência humana fundamental. A necessidade de se comunicar fez o homem descobrir, dominar e aperfeiçoar técnicas de comunicação de modo a transformar o mundo. Hoje, a comunicação não se restringe à soma de várias tecnologias, mas se transformou numa cultura, num ambiente cada vez mais complexo. Tornamos o ambiente complexo porque as complexidades ela faz parte da nossa natureza, até que a gente entenda o todo do processo. Mas entendam que isso daqui é uma mensagem que a gente, por sua vez, precisa trabalhar e reconhecer que sim, a gente depende da comunicação como cultura e esse ambiente complexo ele vai se transformando num ambiente de comodidade, mas é de comunidade no sentido de entendimento. Então, queridos, nós entramos no universo e que esse universo não vai sair da gente. E se você não tem nenhum tipo de experiência com comunicação, é importante que você crie esse ambiente. Tá legal? Que você conheça, que você faça esse ambiente prosperar definitivamente como ferramenta de evangelização. Tá bom? Esse ano passado, né? Eu acho que foi 2023, salvo engano, perdão. Na nossa Assembleia Distrital, uma boa parte da nossa Assembleia Distrital, não, da nossa Assembleia Global, ela foi transmitida via online. Coisas que há 20 anos atrás seria impossível. Hoje nós conhecemos os nossos superintendentes gerais por cada região, porque a mídia social nos ajudou a conhecer e reconhecer de fato que nós somos uma igreja global. E por se tratar de uma igreja global, nós temos por obrigação de comunicar essa igreja para o mundo, de levar literalmente quem somos, de levar o evangelho de Jesus Cristo para aqueles que estão longe. E queridos, mais uma vez um conselho aqui de quem também está vivendo essa era da comunicação. Sejam efetivos. Gaste o tempo de vocês naquilo que é produtivo, naquilo que é bom, naquilo que é cristão, naquilo que é saudável, naquilo que é importante, naquilo que vai trazer pessoas para o Evangelho. Não perca o seu foco com coisas que não te alimentam em nada em redes sociais. Nós estamos aí, saindo aí da geração Z para uma outra geração que é uma geração complexa e é uma geração que me preocupa muito, que é a geração mídia social, 100% mídia social. É uma geração 100% social, 100% mídia social, e é uma geração 100%, ela é extremamente 100% sem a relação social.
Ou seja, o corpo a corpo, o dia a dia e as inferências que são importantes quando a gente se relaciona com pessoas. Para eles, a comunicação é importante, né? Eles falam outro idioma, eles podem conversar com um nativo de outra região, eles podem se relacionar via jogos online, mas a gente está perdendo aquele calor humano, aquele momento de comunhão, aquele momento de estar juntos, aquele momento de olhar nos olhos e sentir o calor da pessoa e de abraçá-la, porque nós somos seres relacionais. Jesus chorou, Jesus abraçou, Jesus viveu em comunhão. Jesus olhou olho no olho de cada pessoa que ele se relacionou, tratando das suas verdades. Paulo se relacionou com a igreja, João se relacionou com a igreja, os discípulos se relacionaram. A comunidade primitiva, a comunidade cristã primitiva, se relacionou com suas comunidades. Com o quê? Com corpo a corpo, com afetividade. Ah, mas professor, dá para fazer assistência social pela mídia social? Dá. Você pode simplesmente pegar o valor da sua conta corrente, que está lá no banco, que é de sua propriedade, e transferir um valor para o Médicos Sem Fronteiras, que você está fazendo missões e ação social. Claro que pode, mas compreenda que o valor humano, a essência humana, o partir do pão e enxergar a necessidade do outro, olhando para ele de cima a baixo, ainda continua importante. E a gente vai precisar fazer um 360 graus para ensinar para essa nova geração que ela precisa se relacionar com pessoas e não só por mídia social, que é uma coisa que desperta para outros males, para outros vícios. Hoje todo mundo tem um celular e hoje é muito mais difícil de você organizar e de você estar investigando a vida do seu filho na mídia social. O mundo está diferente, as relações humanas são diferentes, mas a gente está indo. As mídias sociais são importantes para a gente levar a palavra de Deus para aquele que está longe ou para aquele que está sedento naquele momento, mas nós precisamos também trazê-la para o seio da igreja. A igreja não pode ser um espaço vazio, ela precisa ser um espaço de calor humano, de recepção de pessoas, de transmissão de pensamento e, por que não, de conhecimento. O slide 13. No mundo marcado por uma variedade de meios de comunicação, impressos, eletrônicos e digitais, nem por isso a qualidade da comunicação tem melhorado. Como humanizar a comunicação por meios da enculturação da fé cristã num ambiente marcado pelas novas tecnologias que reduzem a comunicação ao seu aspecto instrumental. Não vai dar tempo da gente trabalhar muito essa questão de humanizar a comunicação, porque a gente precisa de mais elementos para entender como isso vai funcionar, mas foi exatamente o que eu quero dizer para vocês. A gente pode e deve usar a mídia social como ferramenta para o evangelho, mas a gente não pode perder a nossa essência, objetivo e razoabilidade de estar no meio de pessoas e no seio da igreja, tá? A gente não pode fazer a nossa comunicação um meio de mercado, ok? A comunicação não pode ser reducionista ao ponto de nos desviar do afeto humano. Tá legal? O 14, a complexa realidade da comunicação. Queridos, eu vou avançar aqui também um pouquinho, porque como vocês vão ler isso tudo aí, vocês vão ter esse material, eu só vou ganhar tempo aqui porque a gente vai abrir para perguntas.
tá? Perguntas que a gente vai abrir aqui é perguntas, você pode me fazer perguntas, mas você pode também colocar experiências aqui dentro de um breve tempo, tá? Passamos aqui o slide 15, o slide 16 e o slide 17. O que de fato é comunicar? Vivemos numa época privilegiada se olharmos o mundo na perspectiva do progresso referente aos meios de comunicação, especialmente com o advento dos meios digitais. Cada vez mais as pessoas, desde as mais simples, têm acesso àquilo que chamamos de novas tecnologias. Novas tecnologias. Hoje, ter um celular ou estar na rede social de computadores não é um privilégio, embora muita gente continue excluída de seu usufruto. Passou a ser uma necessidade e até um direito. Porém, não basta estar incluído no ambiente digital. É preciso também saber usar os instrumentos técnicos de modo a colocá-los a serviço de uma melhor qualidade na comunicação. A televisão, o jornal, o rádio, o celular e as redes sociais e tanto outros meios e formas de comunicação, sem dúvida, nos aproximam de quem está longe. No entanto, se não usamos de maneira apropriada, podem nos afastar de quem está perto. E assim, o conselho, irmãos, use sempre a rede social, como disse para vocês, apenas para aquilo que edifica. Se você é um profissional liberal, se você é um profissional que precisa divulgar o seu trabalho para ter cliente, use. Use com muita sabedoria, sim. Use exaustivamente, porque a gente precisa sobreviver, precisa ganhar dinheiro. E isso vale também quando a gente prega o evangelho. Coloque lá no seu stories uma capa de um livro que você leu. Coloque no seu stories um versículo bíblico, algo importante que você leu sobre o evangelho. Utilize a ferramenta ao seu favor. Por quê? Você acaba se adaptando e acostumando a todo dia ressignificar a sua rede social, levar coisas novas e apropriadas, que são apropriadas. Se afaste, como eu coloco aqui no slide 18, se afaste do boato, se afaste das conversas que não vão agregar nada para você. O dia tem 24 horas e nós vivemos 24 horas para a glória de Deus. Vivemos 24 horas para Jesus Cristo. Ele nos chamou para viver intensamente para Ele. Então, tudo aquilo que eu faço precisa ser importante. Ah, mas professor, você falou sobre divulgar o meu trabalho, porque eu sou um profissional nessa área. É claro, queridos, que você precisa fazer. Por quê? Além de ser muito bom naquilo que você faz, por ser um profissional de excelência, você está dizendo o que para quem está assistindo? Olha só, é um cristão que ele está, e ele é tão excelente naquilo que ele faz, que ele se tornou um exemplo. E é no trabalho que a gente leva o evangelho, é na faculdade que a gente leva, são para os nossos alunos que a gente leva, é para a comunidade que a gente leva, ok? Então eu coloquei essa charge aí, só para vocês entenderem como a falta de comunicação, o entendimento dela pode ser nocivas, né? Para que a gente, de fato, se perca na comunicação. Seguindo aqui, vamos pegar ali o slide 20, queridos, que é os aspectos básicos da comunicação. No slide 21 tem a figura de um sacerdote utilizando apenas um celular, um tripé, um carregador, é claro, para o celular não acabar a bateria, e uma internet. Ele precisou de 3, 4 instrumentos aí para poder pregar a tua mensagem: celular, um tripé, um carregador e uma boa internet. E a partir daí ele faz as suas lives ao vivo,
ele faz as suas chamadas ao vivo e ele faz o trabalho de propagar o evangelho de forma efetiva. Dá para a gente fazer isso, queridos, nos nossos grupos de comunhão, dá para a gente fazer isso no nosso trabalho, dá para a gente fazer isso para a igreja, e a gente precisa ser mais efetivos na comunicação, ok? E o slide 22 aqui mostra exatamente as duas funções primordiais da comunicação, que é o conceito de emissor e de receptor. O emissor é aquele que leva a mensagem para alguém. O receptor é aquele que recebe a mensagem. E olha aqui que o emissor está dizendo: José, voe para casa. O que que o receptor entendeu após ouvir? Ué, voar? Como assim? O ser humano não voa. Mas isso é uma forma de expressão, uma forma coloquial de dizer: vá rápido para casa. Retorne com rapidez para casa. Então, se comunicar, gente, é exatamente isso. É fazer com que, à medida que eu pregue, à medida que eu fale, o receptor entenda de forma rápida, sem dúbia função. Ou seja, que ele entenda de forma dúbia, em que ele vai te fazer uma seguinte pergunta: Ué, você mandou voar? Mas eu não vou. Não, filha, voar para casa. Então você já perdeu um tempo explicando para o seu receptor o que realmente significa isso. Então a gente precisa ser mais efetivos e efetivos naquilo que a gente vai se comunicar. Ok? Clareza na mensagem. O slide 24, comunicação, linguagem e informação. Autenticidade e sinceridade. A autenticidade na comunicação é crucial. Quando um orador genuíno, vou só chegar ao slide, é genuíno, isso constrói confiança e credibilidade para o público. O próprio Jesus foi notado por sua autenticidade e pela autoridade com que falava, o que muitas vezes surpreendia seus ouvintes. Está lá em Mateus 7, 28 e 29. Como oradores cristãos, abraçar a vulnerabilidade, compartilhar testemunhos pessoais ou lutas por aumentar a relação da mensagem. Ser transparente sobre a própria jornada pode ajudar a fechar a lacuna entre o orador e o público, tornando a mensagem mais impactante. Já seguindo aqui para o slide 26, engajamento com o público, depois da efetividade e da comunicação direta e perfeita, você vai fazer um engajamento com o público. Esse engajamento ele parte da sua oratória, da sua percepção de ver o mundo, do seu carisma, ok? Isso é muito importante. Não vá para a rede social ou para a mídia de qualquer forma, ok? Tenha postura, vá com uma roupa decente, não vá de camiseta, não vá de camisa sem camisa cortada. As meninas penteam o cabelo, podem usar uma maquiagem, se produzam, não é? A gente precisa dizer para o que nós estamos servindo e para quê. É importante a postura, ok? Falar pausadamente, treinar na frente do espelho, deixar um pouco a sua timidez de lado, empregar todas as tecnologias e todos os métodos de uma boa oratória. Você precisa envolver muito bem o seu público. É aquilo que vocês fazem na pregação. A pregação ela precisa de início, meio e fim. A mensagem precisa de um tema, de uma introdução, do meio e de um fim. E, se possível, dos tópicos da sua mensagem. Aí, de fato, você entrega efetivamente o que significa a sua mensagem. Você não pode sair simplesmente abrindo a Bíblia e pregando. Por quê? As pessoas vão perguntar: aonde eu estou?
qual é o tema da mensagem e para onde o orador, para onde o pregador quer ir. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Trabalhar um pouco esses temas é importante, gente, porque assim, o que eu tenho visto por aí chega a ser bizarro, chega a ser contraditório aquilo que defendemos. O uso das escrituras, precisamos sempre estar usando as escrituras, versículo bíblico, base da pregação, fornecendo base bíblica para o seu ouvinte, ok? Aqui eu tenho os elementos da comunicação, locutor, é, receptor, referência, canal, código. Depois vocês dão uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um exemplo que eu coloquei já no slide 29, que só para servir como exemplo, todo mundo, os 4 campos do globo terrestre, conseguiu observar, ainda que por TV aberta, por internet, qualquer movimento de mídia social, conseguiram observar o falecimento do Papa, tá? Do Papa Francisco, até a experiência do conclave do próximo Papa. E pasme, nós ficamos conjecturando, e isso é muito saudável, é claro, porque o que mexe lá fora mexe com a gente aqui, isso é muito saudável, nós ficamos especulando quem seria o novo Papa. Morreu um superintendente. Morreu, vou dar um exemplo aqui bem grotesco, tá? Morreu um superintendente geral. Só a Igreja do Nazareno sabe. E assim, muitos vão dizer assim: Uau, quem é esse superintendente que eu não conheço? Mas o Papa, a figura histórica do Vaticano, todo mundo conhece. Queridos, isso é porque a Igreja Católica, o Vaticano, ela prepara muito bem a sua mídia, ela sabe desenvolver, ela tem uma habilidade de se comunicar com o seu público, de se comunicar com o mundo. Isso traz efetividade, isso traz mudança e isso traz informação. Entendeu? Papa, aqui no 31, Papa, a imprensa católica, não se deixa arrastar pelos pecados da comunicação. Isso é o próprio Papa falando sobre a comunicação, sobre a imprensa. Não se deixe arrastar pelos pecados da comunicação. A comunicação ela tem um viés de informação e um viés de fake, não é? De estar relacionado à venda de imagem, à venda de produto ou simplesmente disseminar uma mentira. Aqui também eu tenho informações sobre o Papa, mais desafios da comunicação, o poder e a responsabilidade da comunicação, e vocês vão lendo daqui por diante. Queridos, eu preciso encerrar daqui, tá? Nós temos aqui 39 slides, mas eu não posso deixar de falar do último slide, que trata da dependência da oração. Ok? Finalmente, a comunicação cristã eficaz deve estar imersa em oração. O poder de qualquer mensagem espiritual não vem, em última análise, da eloquência ou da sabedoria humana, mas do Espírito Santo. Orar por orientação, sabedoria e as palavras certas é essencial. Tiago 1,5. Além disso, orar pelo seu público para que seus corações estejam abertos e receptivos à mensagem é igualmente importante. Em conclusão, a comunicação eficaz, cristã eficaz na oratória, é multifacetada, envolvendo articulação clara, autenticidade, integração das escrituras, relevância cultural, engajamento emocional, escuta ativa e, fundamentalmente, uma dependência do Espírito Santo. Ao focar nesses elementos, os oradores podem transmitir mais eficazmente a verdade da palavra de Deus e o amor de Cristo de maneira que seja tanto impactante quanto
transformadora. Conseguimos aqui em alguns minutos, nesse tempinho, trazer alguma coisa para vocês, tá? É claro, a gente teria aqui tanta coisa para passar, a gente ficaria a tarde inteira aqui, a noite inteira, mas o que foi importante para a gente resumir, dentro da perspectiva e da organização aqui do nosso evento, tá? Eu acho que a gente conseguiu passar. Definitivamente, agradeço a pastora Jandira, a reverenda Jandira, nossa líder do DNI, meu muito obrigado, Natália também. E não sei se elas vão mediar essa questão das perguntas, tá? Em todo caso, eu vou aqui respondendo para vocês, tá bom? Natália, o canal aí está com você. Obrigada, pastor. Foi um tempo preciosíssimo. A sua palestra, muito boa, excelente. Nós podemos perceber, não é, na sua oratória, a experiência que ele tem com o conhecimento, né? Que maravilha. Eu espero que você, no nosso próximo congresso, possa ser um dos nossos preletores. Já está Ficarei sendo convidado, honrado. Natália, Ficarei honrado. Muito obrigado. para ano que vem, né? Mas Amém. essa sua palestra sobre a comunicação poderia ser até, Natália e pastor, reduzida para se tornar uma oficina, duas oficinas, né, no caso, para o ano que vem, porque com certeza professores estarão é, se matriculando para aprenderem, né? Aprenderem tudo aquilo Sim. que você falou. E eu achei muito interessante, eu anotei aqui algo que você disse de grande valor, de grande preciosidade. Sejam efetivos, gaste o tempo de vocês naquilo que é bom. E a gente faz essa pergunta: será que se gasta um tempo nisso? Será que as pessoas que você vê sempre com o celular, o que será que eles estão vendo? Qual é o site que tem feito com que eles possam ter experiências com Deus, que possam ser alimentados com a palavra, né? Porque, conforme você concluiu, porque tudo que nós fizermos para Deus, né, Sim. vai trazer pessoas, né, para o reino de Deus. Vamos expandir o reino de Deus, não perder a nossa excelência, ter objetivos e não estar na igreja. Por que será que vamos à igreja, hein? Será que nós vamos à igreja porque o pastor está lá? Será que nós vamos à igreja porque vão dizer: você não estava, o que você estava fazendo? Por que você não vem? Qual é a finalidade de irmos à casa de Deus? Algo que nós aqui temos que pensar. Às vezes a gente pensa no outro, mas esse tempo aqui que nós estamos é algo para nós, para aprendermos e levarmos para outros, né? Para serem enriquecidos com a palavra de Deus. E no final você falou sobre o último slide, que é sobre a oração, que é a chave que abre todas as portas de Deus para nosso sucesso aqui na Terra, a nossa experiência com Deus. Porque se você tem um problema e você ficar naquele problema, naquela situação que você não tem solução, você acaba tendo um infarto. Verdade. Então, por que a gente não entregar para Deus em oração e nos descansarmos no Senhor e esperarmos a resposta? É difícil? É, mas não é impossível. Amém? Amém. Olha só, alguém tem. Vamos dar chance para 3 perguntas, eu vou ser a quarta. Então, serão 4 perguntas, tá bom, Natália? Quem quiser fazer uma pergunta, pode desligar o seu microfone e falar, mas tem que ser rápido, porque são várias pessoas aqui, são mais de 40. São 38 pessoas, já saíram 4. Alguém tem alguma pergunta? Levante a mãozinha, então, né? Quem sabe levantar a mãozinha? Não? Ninguém?
Todo mundo aprendeu direitinho tudo que o pastor falou? Olha, que beleza, professor. Tem alguém aqui que levantou sua mãozinha? Maravilha. Que Eu tenho uma bênção! pergunta. Quem? Olha, Natália. olha, Natália é uma. Tá Fala, escrito querida. Thalita aí, mas é Natália. Tá bom, querida. A Thalita não está, não, né? Eu pensei que ela estivesse. Não, é que eu abri o. Eu tô no Zoom oficial do DNI e tá com o nome dela. Tá bom, querida. A gente muda depois, mas deixa aí que ela vai entrar outra vez. Fala. Uma pergunta. O reverendo Fabiano falou sobre a nossa identidade, sobre, né, entrarmos de fato nas mídias sociais. Eu faço parte da geração Y, né? E a minha geração percebo que a gente não tem tanto interesse em questões de mídias sociais. No entanto, ainda usamos o Facebook, né? Muitos já Exatamente. estão no Instagram. E aqui na minha igreja, na Central Belfor Roxo, eu falo muito sobre isso. Para mim, digo eu, Natália mesmo, eu não sou tão adepta às redes sociais. Mas nós sabemos que eu sou da Y, temos a geração Z, temos a geração Alpha, e 2025 já temos a geração Beta, e eles vivem hiperconectados. Como nós podemos, professor, na sua opinião, entrar na rede social de uma forma em que nós não venhamos a perder a nossa identidade? Você falou do canal do nosso irmão Anderson, ele está até aqui, o canal Nazareno 360, coloquei aí no chat para vocês verem, para seguir ele lá, tem sido uma bênção. Mas eu não digo falando efetivamente como ele está falando da Igreja do Nazareno, uma igreja local, ou nós, como pessoas normais, como que a gente pode fazer isso sem perder a identidade? Porque a gente percebe que as grandes mídias, as grandes igrejas estão preocupados em espetáculo, né? Vamos colocar assim, de mostrar uma grandiosidade não Cristo. Nós não podemos nos adequar a isso. E como nós encontramos o equilíbrio nisso? Essa é a minha pergunta. Legal tua pergunta, porque a gente conversa muito aqui sobre a perspectiva da boa convivência, sobre a perspectiva da boa convivência. O que é essa boa convivência? Por mais que eu siga uma ideologia política, uma ideologia social, por mais que eu tenha pensamentos contrários ao senso comum, eu estou dizendo senso comum porque, enquanto cristãos, nós vivemos por Cristo e para Cristo. E quanto a gente vive de e para, nós estamos andando numa certa contramão que o mundo está tentando empurrar para a gente. Eu acho que, para ser mais efetivos, o primeiro ponto é não entrar em determinadas divisões que não nos agregam nada. Ou seja, discussões políticas, religiosas, sociais. Eu acho que isso é um desperdício de energia, de tempo. O outro ponto para se ter um equilíbrio é a sua postura. Aí eu vou para a questão humana, né? Eu acho que a nossa postura ela diz muito quem nós somos e onde queremos chegar. E para ser mais efetivos, é a gente construir a nossa rede de relacionamentos, tá? Aprendendo a divulgar melhor o evangelho. Bom, dá para a gente fazer todos os dias. Eu vou dizer para você, eu fui muito resistente ao Instagram, muito resistente, muito resistente. Eu acho que é por causa da nossa geração mesmo, Natália. E a minha geração está além da sua. Fui resistente. Hoje, quando eu vou acessar a minha rede social, é a primeira rede que eu acesso. E hoje eu acesso mais ela do que meu próprio Facebook. Mas eu posso ser mais efetivo construindo as minhas ideias, construindo meus valores, colocando devocionais, colocando
boas frases de efeito, disseminando aquilo que de fato defende a nossa identidade. E não ter vergonha de dizer que somos nazarenos e por que somos nazarenos, né? É importantíssimo. Eu quero que as pessoas saibam que quando eu estou na Igreja Nazareno, quando eu estou numa Assembleia Distrital, eu estou colocando lá questões da minha Assembleia Distrital, eu estou colocando lá coisas da minha igreja, e a minha identidade é uma identidade nazarena. Então, eu já estou dizendo, se você entrar na minha rede social, seja qual for, a minha identidade é nazarena. Apesar de eu ser profissional de outras áreas, de ter uma vida acadêmica, que eu posso dizer assim, bem interessante, mas eu sou nazareno. Eu não perco isso, eu não posso perder isso. Eu acho que dá para ser efetivo. Dá para ser efetivo, dá para disseminar um pouco mais. E a ideia, novamente, é não entrar em discussões que a gente não vai ganhar nada com isso. Amém. E também, pastor, eu posso pensar que também eu preciso ter equilíbrio no uso, né, Sim, que eu possa ter com o meu celular, não é isso? Porque se isso. a pessoa souber lidar com o celular, nos programas, nos sites que é uma bênção, Sim. É uma né? baita ferramenta para tudo que se quer fazer, É, para qualquer nível de comunicação. Aqui mesmo, nesse celular, a gente consegue falar com o nosso superintendente geral nos Estados Unidos, menino, com o mundo todo, no com o mundo mundo todo. todo, E ali, todo. ouvir de um superintendente um conselho pastoral, um conselho para para nossa região, um conselho para o mundo. Então, a gente precisa ser mais produtivos, intencionais e aplicar a mídia social como de fato ela deve ser aplicada, se desviando Verdade, daquilo que não é bom. é verdade. É, parabéns, Natália, pela pergunta. Eu mesma posso, se ninguém tem para falar, tem mais alguém para fazer perguntas? Não? Eu mesmo tive um pedido de um superintendente nosso, geral, para que eu pudesse cuidar da nora dele, que ela estava sendo presidente distrital na África. Aí Olha, ela estava iniciando e ele queria que eu ajudasse. Eu ajudei, mandei tudo que o início do DNI aqui no Brasil, não é? As falas do superintendente, aqui eu recebi numa das assembleias gerais, e tudo isso todos os nossos presidentes distritais têm, para que eles pudessem legal. passar para os seus presidentes locais e os professores, que é muito importante, né? Mas glória a Deus pela sua presença, eu agradeço a Deus por você, Eu que pela sua agradeço, vida. pastora. Estou Olha, eu muito feliz mesmo. agradeço a sua família, a sua esposa, Amém. seus filhos, por terem permitido você ter esse tempo conosco, porque esse Muito tempo obrigado. você poderia estar com eles. Mas que Deus abençoe a sua família, tá? Isso Obrigado, eu minha faço querida. com todos os preletores que estão conosco aqui, eu agradeço. Eu gostaria só de falar do nosso congresso que nós iniciamos. Eu queria que você também, pastor, divulgasse lá na igreja, né, Sim, já para está sendo divulgado já aqui no os nosso distrito. professores, que eles possam se inscrever. A Natália está responsável por isso, que eles possam se inscrever, né, com esse trabalho. Vai ser algo maravilhoso, viu? A abertura do nosso congresso será o nosso superintendente daqui, da Baixada 1. Teremos o pastor Marcial na abertura de sábado de manhã. Depois teremos a doutora Marisa Quirino falando sobre violência doméstica. Gente, eu aprendi mais de umas cinco tipos de violências domésticas, que não é só a física. Eu falei, pastora, ou doutora, eu gostaria que a senhora falasse no nosso congresso, porque todos os pastores precisam saber, todos os professores precisam saber, os alunos, todos precisam saber sobre a violência doméstica.
E quem se inscrever terá, né, essa oportunidade. Nós teremos várias palestras, uma é com o irmão Josafá, outra com a Raíssa. Essa menina aqui, ela é também muito preparada sobre inclusão de pessoas com deficiências neurodivergentes na igreja, né? Então, ela é advogada, mas é uma bênção, e ela tem um filho também autista, e ela se preparou de uma forma maravilhosa. Ela não é nazarena, ela é batista. E quando eu vejo que há um preletor com qualidade, não são todos que eu chamo de outras denominações, mas uma pessoa com a vida santa e que tenha experiência para trazer para nós, eu convido. Eu a convidei, e ela vai estar dando essas uma palestra, né? Nós teremos também o pastor Rafael Machado, que é o coordenador de todos os coordenadores daqui da América do Sul. Nós teremos o pastor Abdier, que é o nosso reitor lá no seminário, e ele traz um tema maravilhoso. Olha aí, pastor, olha o tema dele. Se parássemos de ensinar. Tremendo, né? Eu achei maravilhoso. Teremos o pastor reverendo Anípes Espina, falando sobre ética. Nós teremos, no final, no culto de encerramento, o reverendo Vinícius Couto. Todo mundo conhece, Maravilhoso. né? Ele vai estar falando para nós. Então, queridos, se inscrevam, vocês não vão perder tempo, dinheiro. Para que no Rio de Janeiro nós teremos um ônibus, os leitos já estão preenchidos, temos as cadeiras leitos. Então, vocês vão pagar o total 160 da inscrição, junto com 20 da hospedagem, 120 da alimentação e 220 do ônibus. Total de 520, né, Natália? 520 que estão sendo parcelados. Então, por favor, venham participar, né? E também só estarão indo nesse ônibus, é algo que eu queria falar, quem realmente pagar todas as dívidas, né? Porque nós temos que pagar o ônibus. E Deus tem nos abençoado, né? Nós temos colocado em oração. Amém. Temos colocado Que em bênção. oração esse trabalho. Será uma bênção, em nome de Jesus. Natália está vendo os secretários, está na parte de divulgação e dessa parte da mídia, né? Ai, passou um carro agora aqui. Então, eu conto com todos vocês, tá? Que Deus abençoe e estejam também orando por esse nosso trabalho. Gente, nós vamos agora abrir o vídeo e vamos falar uma palavra de bênção para o nosso pastor. Depois eu vou orar e vou dar a bênção apostólica. A bênção, tá bom? Vou trazer a bênção. Apostólica não, porque eu falo alguma coisa no final que vocês vão ver. Então, no 3, todo mundo vai abrir o seu microfone e vai falar algo de bênção para ele. 1, 2, 3. Que a graça do Senhor continue sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Sua vida, seu ministério, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Abençoe seu ministério sempre. Amém, glórias a Deus. É em conjunto, irmão, porque o seu cérebro vai gravar e o Espírito Santo vai, de certa forma, traduzir para você, introjetar em você tudo que nós Glória a falamos Deus. aqui. Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado. Amém, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Queremos colocar o nosso preletor em tuas mãos, pedindo ao Senhor ricas bênçãos sobre a sua vida, da sua família, no seu trabalho. Guarda ele quando entrar, quando sair e entrar em seu lar, no seu trabalho. Fica com ele, Senhor. Muito obrigada pela sua dedicação. Não nos cobrou nada, não aceitou nada, mas eu quero pedir ao Senhor sobre ele saúde. É o que Amém. precisamos.
porque sem Amém. saúde nós não conseguimos nada. Dê-nos também saúde em nome de Jesus. Recebam a bênção, amigos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o nosso rosto e nos dê paz. Essa paz que excede todo entendimento, que ela guarde os nossos corpos de todos os males, de todos os ataques malignos, guarde a nossa alma sempre alegre, feliz, no gozo do Senhor, para que um dia, na sua majestade, diante o majestoso, dele ouçamos, entra no gozo do teu Senhor. O nosso espírito ouça, entra no gozo do teu Senhor. Que essa paz de Jesus Cristo, que ela guarde as nossas saídas e as nossas entradas, sem que haja debaixo dos nossos calçados, nossas peles, roupas, cabelos, os vírus da Covid, da tuberculose, da gripe ou qualquer outra enfermidade em andamento, junto com os nossos familiares, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Obrigado, Deus. queridos. Deus Deus abençoe. abençoe. Deus abençoe. Deus Amém. Deus abençoe vocês, abençoe. tá? Deus abençoe. Deus abençoe. A nossa Amém. Deus coordenadora, abençoe a todos. a A nossa paz. presidente distrital daqui, pastora Angélica, né? Eu ouvi a vozinha dela. Não sei onde ela está, mas eu sei que ela está conosco. Oi, tô aqui, tô aqui. Deus abençoe, excelente palestra, tá de parabéns, pastora Deus- Jandira, pela escolha do Amém. tema, escolha da pessoa, muito, muito bom mesmo, excelente. Amém. Precisamos todos Obrigada, saber. querida. Obrigada, Obrigado, querida. Nada, Deus agradeço. Eu agradeço a abençoe. Deus também pela Natália, que ela também deu a sugestão e nós Amém. combinamos e o convite foi feito. Obrigada, querida. Amém. A pastora Obrigado. vai estar conosco, tá? A Angélica já fez a inscrição dela, né, Natália? Ela Já está indo fiz, conosco. É. já fiz, estarei lá em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Isso. Siga o Todo exemplo mundo que está dela. aqui tem que ir, né, pastora? Isso, Todo mundo que está querida. aqui tem que ir. Isso. Viu, reverenda Mariana? Vamos lá, vamos estar juntas. Amém, Letícia amém. e todos nós. Aqui está escrito notebook. Você também, querida, esteja conosco. A Valdinez, quem está no STN, tem alguns números de telefone aqui. Canal Nazareno, Ruth, Cristina, Carlos, Pádua, Paula, Geni, Anísia Santana, Cristiana Lima, Luciene, Flávio, todos nós, façam suas inscrições, vamos lá para Campinas. Nós sairemos daqui 7h da manhã, retornaremos meia-noite de sábado, tá? Vai ser um tempo intenso, mas Deus abençoe, com pastora. qualidade. Oi, quem falou? Amém. Deus abençoe a senhora. Foi a Ô, pastora querida, Mariana. Obrigada, querida. Deus abençoe Deus vocês. abençoe. Foi excelente a palestra. Glórias a Deus, glórias a Deus. Fiquem atentas junto da sua presidente distrital, porque elas são as primeiras a saber, eles são os primeiros a saber, e para a divulgação do nosso próximo treinamento, tá bom? Deus abençoe, a paz para todos.